Fala galera, chegamos então à parte mais importante que a gente tem aqui de energia e que é uma das leis mais essenciais da física, que a natureza se comporta muito bem, que é a conservação de energia. Então vamos lá, a gente tem estudado que energia é aquilo que a gente precisa para a gente poder realizar trabalho, lembrando que trabalho é o tanto de energia que uma força gasta para colocar em movimento, em algum corpo, ou transformar em algo útil ali para a gente. Então aquelas coisas meio amarradas ali, o que a gente sabe? A gente sabe que existem diversos tipos de energia. A gente sabe que a energia não existe por si só, mas a gente usa ela como um mecanismo matemático para que os fenômenos aconteçam. Ela explica muito bem matematicamente. E a gente tem diversos tipos de energia. Podemos ter energia solar, energia térmica, energia sonora, energia potencial, energia cinética, energia química. Então são diversos tipos de energia. Então tá. O que a conservação nos diz? A conservação nos diz que é impossível, não existe, na verdade não tem nada a ver eu criar ou eu eliminar energia. Não tem como eu chegar assim, montar uma nova energia ou um novo tipo ou algo do tipo, e não tem como eu pegar a energia, comer e desfazer dela. Não tem como. Na verdade, sempre está se transformando um tipo de energia em outra. Então, nesse momento em que eu estou movimentando, eu estou transformando a minha energia química em movimento. Então, nesse momento que eu estou falando, eu estou transformando minha energia química, minha energia potencial, talvez, em sonora. Então, todo tipo de energia que tem é uma transformação na outra. Só que, se eu tenho 100 joules possíveis dentro de mim para se transformar, esses 100 joules, uma parte vai ser para cada outra energia. Então, eu vou estar sempre conservando. Então, vamos supor que eu tenho 100 joules nas minhas gordurinhas aqui, armazenadas. Desses 100 joules eu posso retirar aqui 20 para falar, eu posso retirar mais 30 para poder movimentar. Sobrou 50 dentro de mim, aproveitei os outros 20 e 30, acabou, morreu. Não desfiz, não desapareceu e nem criei. Eu apenas conservei. Conservei assim o total de energia. Se sobrou 50 para mim, 20 e 30, 50, estavam os 100 joules prometidos da minha gordurinha inicial. A conservação vai estar sempre mexendo nesse jeito. Você tinha um estado antes, você tinha uma situação antes, um tanto de energia antes. Vai ser a mesma coisa que é o tanto de energia no total. O seu universo nunca vai perder energia nem retirar energia. Por exemplo, tudo vai depender do seu sistema. Sistemas são os corpos que você está analisando. Se você analisa apenas a Terra, a energia que chega na Terra do Sol está sempre chegando mais energia. Beleza, então uma parte da energia chega na Terra, ela absorve essa energia, aproveita, realiza, só que perde um pouquinho também, tá? A Terra perde um pouquinho de energia, de calor, joga para o espaço. Só que você tem que ser mais amplo para você não falar assim, então a Terra está sempre ganhando energia, então ela está sempre aumentando a sua energia. Não, você tem que analisar o universo em si, o seu sistema tem que ser maior. Então você vai e pega o sistema Sol e Terra. Bom, nesse sistema Sol e Terra, a energia toda que chega do Sol, parte da energia tudo é aproveitado na Terra, só que é liberado também. Então assim, está sempre se conservando. Mas aí, beleza, e o Sol? O Sol está produzindo energia? Na verdade, assim, ele é uma fonte de energia, mas ele não tira energia do além. A energia que vem do Sol, da luz, do calor e tudo mais, ela vem do núcleo do Sol que está tendo ali reações nucleares. Um hidrogênio está batendo no outro hidrogênio, transformando em hélio. Quando isso acontece, o hidrogênio bater no hidrogênio e formar um só, um átomo só, isso faz com que haja perda de energia. Essa perda de energia, a gente absorve ela. Então assim, na verdade não tem nada a ser criado, nada a ser dissipado. São os termos técnicos. Tudo é conservado. O que eu aproveito aqui é porque eu absorvi de algum lugar. Aproveitei aqui, mas uma hora ou outra esse que eu aproveitei vai ser levado para algum lugar. Eu vou transformar isso em algum movimento ou vou transformar isso em algum adubo quando eu morrer. Então vamos pegar um exemplo aqui, olha, do que acontece do dia a dia quando você está andando ali no carro. Pega um motor aqui, por exemplo. Isso aqui é mais ainda útil porque é algo que quando o homem está se apropriando das leis da natureza, apropriando dessas leis da física para poder utilizar em algo útil para si, realizar trabalho para ele. Então, quando eu pego um motor de um carro aqui, essa máquina, essa tecnologia, eu estou fornecendo aqui 100 joules para ele. Esses 100 joules são da minha combustão ou da minha gasolina. A minha gasolina está ali fornecendo 100 joules, está prometendo 100 joules. Ela tem a capacidade, a potencialidade da sua energia química de fornecer 100 joules para mim, para transformar em movimento, por exemplo. Só que quando tem essa explosão e tem essas coisas que acontecem no motor, essa mecânica toda do motor, a gente vai ver que eu nunca consigo transformar esses 100 joules totalmente em movimento. O meu objetivo é transformar em movimento, transformar em trabalho.
eu estou vendo e eu vou observar sempre que vai ficar aí por volta de 30, 20 joules, ou seja, eu tenho um rendimento sempre baixo de energia no ciclo do motor de carro. O rendimento normalmente gera em torno de 20, 30%, é sempre muito baixo. Por quê? Porque a outra parte dessa energia que a gasolina estava te fornecendo, eu transformei isso tudo em coisas que não foram úteis para movimento. Por exemplo, nessa explosão que acontece na gasolina lá dentro, se explode então, e se esquenta muito. Ao esquentar, você está pegando a energia que ela poderia transformar em movimento para girar a sua roda em calor. Ao transformar em calor, bom, perdeu energia no seu objetivo. E toda vez que a gente for se tratar de perder energia ou dissipar energia, significa que você não está utilizando ela em trabalho, não está utilizando para o seu objetivo. Não é que ela está se desfazendo e indo para o além, não. Ela só não está sendo aproveitada para o seu objetivo. Então toda vez que você escutar perda de energia ou dissipação de energia, simplesmente não foi convertido em trabalho, não foi convertido no seu objetivo. Mas ela não se desfez, ela não desapareceu, ela ainda está lá, só que não cumprindo o seu objetivo. Então perdi energia aqui para calor, não serviu para movimento. Perdi uma energia aqui em termos de som, o som também é uma energia sonora, então o motor faz barulho, então quanto mais barulhento pode ser que ele nem utilize muito mais a gasolina. E outra parte serviu aqui para movimento. Então a gente tem essa conservação, porque o somatório disso de energia que foi utilizado dessa situação era o que minha gasolina te prometia no começo. Então a gente sempre vai se tratar assim, o tanto de energia que eu tinha numa situação anterior, a situação anterior era só a gasolina, e o tanto de energia que eu tenho na situação final, que é ao transformar, fazer explosão, colocar isso em movimento. Então o somatório sempre vai se conservar, o tanto de energia que eu tinha antes é o tanto de energia que eu tenho lá. A diferença é que as partes das energias distribuídas ali, a que eu queria como objetivo foi uma partezinha só do que eu poderia ter tido no total, que a gente chama até de rendimento ali. Então aí que a gente vai começar a ver a nossa conservação. Sempre vai dar o mesmo somatório. Lembrando que energia é essa coisa matemática, então ela sempre vai dar esse somatório na sua situação. Só que vai cumprir o objetivo ou não, aí é dependendo do que você colocou como objetivo, do que o homem colocou como objetivo. Mas vamos lá para os termos técnicos, que agora os termos técnicos vão ser importantes. Vamos começar falando aqui sobre as energias dissipativas, a energia dissipada, ou energias aqui que são perdidas durante esse processo ali de algum objetivo, dessa conservação. Então lembrando, energia dissipada, perdida, é aquilo que não transformou com o seu objetivo, trabalho. É alguma coisa que você fez ali de uma situação de uma energia que não foi utilizada em trabalho. Ela não desapareceu, pelo amor de Deus, ela não desapareceu, ela só não foi utilizada para realizar trabalho. Ela está sempre associada às forças dissipativas. Lembrando que energia e força tem sempre um grude ali, uma associação. Forças dissipativas é o conjunto de força que tem o objetivo de dissipar energia, impedir de transformar algo em trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que você vai arrastar ali uma geladeira. Quando você arrasta a geladeira ali, se você está arrastando a geladeira e ela não tem rodinha, ela não vai estar arranhando o chão não vai ficar dando um trem desse jeito. Quando está acontecendo isso é porque tem atrito ali entre o chão e a geladeira e o atrito é muito grande. E esse atrito está impedindo o seu movimento. Você está querendo assim, usando os seus músculos todos para empurrar, só que o atrito com o chão está querendo impedir. Então, essa é uma força que a gente chama de força dissipativa porque ela está contrária ao movimento e ela está querendo te atrapalhar, na verdade. Atrapalhar seu objetivo, que é empurrar a geladeira. E quando isso acontece, quando eu tenho um atrito, se você atritar muito as coisas, vai começar a esquentar. Então, se você atrita a sua mão e atrita demais, acontece ali calor. Tem a energia que você está tendo aqui de movimento, você está transformando uma parte em calor porque tem atrito. O atrito, então, gera calor. E calor é uma forma de dissipar energia de acordo com o seu objetivo, que não é cumprir trabalho, movimento. No caso, às vezes, esse calor é necessário. Por exemplo, no chuveiro. O objetivo do chuveiro é esquentar a água e gera justamente o atrito ali na corrente elétrica que está passando. Beleza, por causa da resistência do fio e tudo mais. Então, beleza, cumpriu o seu objetivo. Ou então, quando você está fazendo isso aqui, está atritando suas mãos no frio, está atingindo o seu objetivo também. Mas em termos normais do dia a dia, o atrito ele costuma ser algo que atrapalha. O atrito e a resistência do ar, principalmente nos dia a dia. Então, por exemplo, você está andando ali de carro, o carro, à medida que você aumenta a velocidade, a resistência do ar aumenta muito. Então, isso faz com que o carro fique cada vez mais freado. Então, você tem que forçar muito o motor para poder continuar com uma velocidade alta.
Então isso faz com que você tenha perda de energia. Então a resistência do ar é uma força, essa força faz com que você tenha perda de energia do seu objetivo. Seu objetivo é andar com o carro, só que aí o ar está te atrapalhando. Tanto que o que a gente fala? A gente recomenda que a partir de 60 por hora feche os vidros. Porque quando você tem os vidros abertos, o ar está entrando, é como se o carro funcionasse como se fosse um paraquedas. A resistência do ar é muito grande. Então o ar entra ali e tenta frear o seu carro no sentido contrário. Então se você fecha os vidros, o ar não entra e não dá esse efeito do paraquedas. Então você tem ali uma perda menor de gasolina, porque você não vai ter que forçar muito o motor para continuar em velocidades maiores. Então subiu, chegou nos 60, sobe os vidros. Se estiver esquentando muito, liga o ar-condicionado. E ainda que o ar-condicionado gaste uma energiazinha ali da sua gasolina, em termos de cálculos que a gente já fez vale mais a pena do que deixar o vidro aberto, porque você vai forçar muito o carro. Então essas forças dissipativas aqui, elas sempre têm o objetivo de transformar, fazer-se a causa para que haja uma energia dissipativa, principalmente que seja essa energia dissipativa em calor, que é o que é mais comum de acontecer. Ou então pode ser perda de forma de energia sonora. Sonora também é uma perda de energia, não útil para aquele seu trabalho. Pode ser deformação, que quando você pega e bate alguma coisa, aquela coisa deforma. Para toda vez algo deformar, por exemplo, o ovo quebrar, ou então uma parede ser quebrada, algo do tipo, você precisa de energia para deformar aquele corpo. Então essa deformação também é uma energia dissipada, obviamente de acordo com o seu objetivo. Mas normalmente sim. Por exemplo, você quer tacar a bolinha na parede, quando você taca a bola na parede, se ela é feita de um material muito quebradiço, então se ela bate e dá uma trincada, você perdeu uma energia nesse trincamento. Então não foi o objetivo, o seu objetivo era a bolinha bater e voltar, por exemplo. Só que a bolinha bateu e deu uma danificada, então perdeu energia, então ela não volta do mesmo jeito. Então não houve conservação total do seu objetivo. A conservação da energia sempre vai existir, mas você sempre tem que sacar qual que é o seu objetivo. Então a energia dissipada, vamos dizer assim, ela é a principal dos fatores que quebra um pouquinho a ideia da conservação. Ela existe, ela está lá, a conservação sempre vai ser a mesma. 100 joules antes, sempre vão ser os 100 joules depois. O negócio é que uma parte vai para essa energia dissipada e outra parte vai para o seu objetivo. E os principais exemplos de energia dissipada são o calor, o som e a deformação, principalmente o calor. O calor sempre vai existir. O calor, toda vez que você for andar em algum lugar, atritar, bater em algum lugar, sempre vai ter o calor como forma de energia te atrapalhando. Que nem a gente viu lá do motor, por exemplo. E esse calor, ele existe, ele acontece mais por causa do efeito dessa força dissipativa, que é a força do atrito e da resistência do ar. Forças conservativas já pensam diferente. Forças conservativas já são as outras forças que a gente já classifica aí que utilizam para trabalho, como peso, força que você faz de contato, força ali magnética, elétrica. São as forças que são mais úteis, a força que você empurra uma caixinha e tudo mais. A gente diz que são forças conservativas. Então, em vez de pensar quem são as forças conservativas, é melhor pensar quem são as forças dissipativas, porque elas que atrapalham um pouco. Então as forças dissipativas aqui, atrito e resistência do ar. Então a gente vai ter diversos exemplos de conservação de energia. Vou pegar para vocês aqui, olha, um mecanismo como se fosse de um relógio antigo, que dava corda. Muito interessante isso aqui porque qual que é o objetivo do relógio? Mostrar o tempo. Só que para fazer isso e marcar os ponteiros, fazer o movimento dos ponteiros, ele precisa de energia. Antigamente não se tinha bateria. Então o mecanismo era totalmente o que a gente chama de mecânico. Utilizava energia mecânica. Assunto da próxima aula. Então o que a gente está pegando aqui? Eu tenho aqui um sistema em que eu tenho o tipo molas aqui, Aqui é como se fosse algo elástico, algo que consegue conservar aqui energia potencial elástica, que a gente já estudou. Então, quando eu faço com que eu dou corda a esse relógio, significa que, na verdade, eu estou girando cada vez mais essa mola aqui, deixando ela mais comprimida para que ela consiga absorver mais energia. Então, olha como é que ela ficou totalmente comprimidinha aqui. Então ela estava expandida e agora ela comprimiu. Por quê? Quando ela comprime, ela acumula ali energia potencial elástica. E ao comprimir aqui, se eu solto, se eu não tivesse nenhum mecanismo, ela soltava de uma vez, certo? Então ela acumulou aquela energia e soltou. Só que no sistema que eu estou produzindo aqui, um monte de engrenagem e tudo mais, ela vai ser justamente proposital para que à medida que ela vai soltando conforme os tempos que eu cronogramo ali, dos ponteiros. Então ela vai soltando devagarzinho e tudo mais. Nesse caso aqui ela está bem acelerada. Mas não solta instantaneamente. Então tá vendo que eu forneci apenas aqui alguns segundos para poder deixar esse mecanismo.
e ela vai ficar funcionando aqui, ó, por muito mais tempo do que eu forneci. Então eu não preciso ficar dando corda no proporcional do tempo que eu forneci. Então, sei lá, dei 10 segundos de corda, significa que ela só dura 10 segundos a marcação. Não. O sistema que eu criei aqui, ao dar 10 segundos de corda nela, ela vai demorar vários minutos, várias horas, dependendo do sistema, para poder ir girando e transformando essa energia ali em movimento dos ponteiros, porque o seu objetivo é transformar em movimento de ponteiro. Então vai indo, vai indo. Então o que eu fiz? Peguei a minha energia, minha química, da minha gordurinha, transformei essa energia em giro para mola, a mola absorveu essa energia, ou seja, ela se comprimiu, ficou com essa energia, e ao liberar, o mecanismo que eu estou liberando aqui faz com que ela libere aos pouquinhos. E ao liberar essa energia aos pouquinhos, está movimentando de forma ordenada, de forma cronometrada, para girar os ponteiros e tudo mais. Então é mais ou menos esse princípio que se tem na conservação da energia. A minha energia que eu tinha aqui, transformada ela em potencial elástica, eu estou transformando ela em movimento, está movimentando aqui minhas engrenagens. É muito interessante, porque aqui, por exemplo, é algo que depende de mim. Eu preciso fornecer energia para ela, beleza. Mas é só depois de muito tempo depois que eu vou ter que ficar reajustando ele. Claro que com a tecnologia a gente vê a bateria que consegue fazer por muito mais tempo, porque ela já faz isso automaticamente, gasta menos energia ali e tudo mais. É mais automatizada que a gente chama, né? Mas muito interessante porque olha aqui, tem ninguém movendo. Eu não estou fazendo, estou soprando, não estou fazendo nada. É simplesmente um mecanismo de energia que ela já tem. Inclusive, isso é uma discussão muito boa de hoje em dia. As formas da gente conservar energia. Porque é basicamente impossível eu pegar um raio e colocar numa bateria. Pegar a energia de um raio e colocar numa bateria. É basicamente impossível isso. Armazenar a energia de um raio. Então a gente precisa armazenar várias energias, né? Tipo, o objetivo é tentar armazenar o máximo de energia para que a gente consiga ir transformando isso, ter energia aí o máximo de tempo possível. Então, qual que é o nosso objetivo hoje em dia? Hoje em dia a gente está buscando sistemas que consigam conservar mais energia dentro de si. Por exemplo, há um estudo em que eu tenho um grande cilindro girando, porque eu consigo conservar essa energia como se fosse essa energia de movimento aqui, ao fazer ele girar, a energia, por causa da energia angular e tudo mais. Então, nesse tipo de conservação, que ela vai girando, eu consigo botar esse cilindro para girar e ele fica girando por muito tempo. E ao girar por muito tempo, vamos supor, eu quero pegar essa energia agora. Então eu consigo conectar, fazer um sistema lá com que eu consiga pegar essa energia do movimento desse tambor girando. Porque ao colocar esse tambor para girar, vai demorar muito tempo para ele poder parar. E ao fazer esse movimento, não necessariamente eu precisei de muito esforço para colocar ela em movimento, porque tem outras partes da física atuando ali. Então é uma boa forma de armazenar energia. Estou colocando 100 joules nele, ele vai conservar ali, porque vai ter uma perda, sempre tem uma perda, mas vamos supor que ele consiga manter 80 joules e depois consiga me fornecer 60. Seria algo muito bom, porque esses 100 joules que eu não estava conseguindo colocar em lugar nenhum para conservar, eu perderia ele. Então, vamos supor, seria uma boa alternativa para pegar a energia dos raios. De alguma forma, se eu conseguisse fazer com que esse girasse um cilindro grandão. Então, é uma alternativa. Então a gente vê aí que a energia é um repertório alto, grande que a gente tem para poder brincar. Próxima aula a gente vai ver sobre energia mecânica, que é a que a gente vai entrar com os cálculozinhos. Então toda essa ideia que a gente teve na aula de hoje é uma introdução. No sistema, na natureza, a energia sempre se conserva. Nunca se cria, nunca se perde. Sempre se transforma de um tipo para o outro. Só que se não está se transformando para o meu objetivo, então ela está sendo dissipada, perdida, para que não cumpra o meu objetivo. Meu objetivo é transformar em trabalho, movimentar alguma coisa, fazer girar algo. Então, o conceito de energia é esse. Bora, até a próxima aula.